Podcast Pai e Filho na Geriatria. Um oferecimento Hospital Reger. Deixa eu me apresentar. Eu sou Roberto Choeri, médico geriatra, formado na USP em 83. Daí eu fiz residência em geriatria, daí eu fiz especialização em geriatria, depois também na Inglaterra. Santa Casa de São Paulo, onde eu abri o Vicentina Aranha, aqui já em São José dos Campos, onde eu fui diretor do Vicentina, e Reger. Então, Reger abriu, já lá se vão 17 anos, e eu sou o diretor técnico do Hospital Reger, Hospital de Geriatria e Transição Reger. Bem, olá, meu nome é João Choeri, eu sou médico geriatra, fiz minha formação na Unesp, me formei em Botucatu, depois fiz clínica médica na USP em Ribeirão Preto e, por fim, terminei minha formação fazendo geriatria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fiz também uma especialização em idosos internados na mesma instituição e, atualmente, eu continuo trabalhando no Hospital das Clínicas como assistente da geriatria, onde eu faço a parte de ensino, trabalho em hospitais em São Paulo e trabalho no Reger como médico do corpo clínico do Reger. Então, vamos pensar que não é muito comum nós dois, pai e filho, com o mesmo interesse, uma formação muito parecida, formação densa, absolutamente confiável, e só que em momentos absolutamente diferentes. Formei em 83, pô. Então eu falei, primeira turma de residente da USP, eu sou velho, né, dá licença. E daqui a pouco parece uma renovação e conceitos que evoluíram, que vão mudando, eu me atualizo, mas o João atualiza, me ajuda muito, atualiza naturalmente, né? Então, acho que temos muita coisa de trazer de experiência, de atualização sobre temas atinentes ao envelhecimento, atinentes a esse momento da vida de todos nós. Todos nós estamos envelhecendo. Tem uma coisa que eu vou te perguntar, você já me contou por cima, mas acho que eu nunca te perguntei especificamente. O que te fez, lá na década de 80, falar... Quer saber? Você, geriatra. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante, que uma pergunta exige uma outra pergunta, sabe assim? Você não pergunta, você não responde respondendo, você responde perguntando. Não, mas deixa eu não fugir da pergunta. Todos nós temos lá nossos problemas, está tudo certo. Todos nós. Eu tinha um enorme apreço pela minha avó. Eu tive um relacionamento com a minha avó, eu pegava a bicicleta e ia lá todo dia bater papo com a minha avó. Minha avó, uma senhora que veio muito jovem do Líbano, e ela falava francês. E eu aprendi francês, por que será? Porque eu falava com a minha avó. E a gente pegava livro de história, em francês, claro, e ela ficava lendo para mim. Você acha que eu não estava completamente envolvido? Pois bem, minha avó teve uma das velhices, até hoje, hein? Olha, eu estou geriatra há tanto tempo, uma velhice dificílima. Ela teve uma velhice realmente, uma doença de Parkinson daquelas assustadoras. E eu acompanhei tudo isso, moleque, começando a medicina, absolutamente incapaz de ajudá-la de fato, né? O médico dela era muito bom. É um cara excepcional que veio a ser meu professor Wilson. Foi muito bom para ela. E isso foi me formando. Eu fui me envolvendo com a área por afetividade, né? E agora? Meio difícil essa pergunta. Primeiro prestei direito, achei que ia ser advogado e daí não passei. Primeiro daí eu resolvi fazer um ano de cursinho e nesse um ano me deu um clique que eu percebi que eu gostava de cuidar de pessoas. E tinha um exemplo em casa, né?
Daí fiz a medicina. Quando eu entrei, na minha cabeça, eu tinha mais afinidade com geriatria e com psiquiatria. Ó, meu pai, geriatra, minha mãe, psiquiatra. E eu fiquei nessa dúvida do que fazer. Eu tinha mais facilidade mesmo com essas áreas. E eu acho que a formação, ouvir em casa sempre histórias de pacientes. Eu tenho algumas lembranças do Vicente Naranha, que hoje em dia é um parque aberto. Antes ali era um hospital, né? E tinha pomares, eu gostava muito. E eu tenho uma lembrança também de você me levar em visita domiciliar. Eu imagino assim, putz, onde que eu vou deixar a criança? Não, vou levar comigo, sabe? Daí tinha bolo e tudo mais. Deu certo. E daí na hora de escolher, eu gostava muito de clínica médica, de um pensamento amplo. Segui para clínica médica e daí depois geriatria. Por que geriatria? Eu acho que foi uma questão de afinidade e de entender que é a clínica médica mais difícil, assim, porque os pacientes têm 30 problemas, não tem um, né? Eles costumam ter vários problemas e você tem que lidar e raciocinar com todos esses diferentes diagnósticos. Isso é uma coisa que me intriga. E a outra coisa, eu adoro ouvir história. E eu acho que essa é uma das maiores belezas da nossa profissão. A gente ouvir histórias. Eu sou muito curioso. Então, é assim. Então, você veja, tem um perfil de quem cuida, o que dentre as atividades humanas, veja, eu acho que a atividade humana do artista, a atividade humana do engenheiro, você falou de direito, qualquer atividade humana pode ser muito legal, mas vamos combinar que a atividade de quem cuida, essa pessoa está num lugar de profundo conhecimento, uma atividade que dá uma chance muito grande de ter um crescimento pessoal. Então, ao cuidar de alguém, antes de cuidar de alguém, eu preciso aprender a cuidar de mim. Preciso. Quer dizer, faz parte, quer dizer, o meu desenvolvimento, seja lá em que ponto eu esteja do meu desenvolvimento, para poder cuidar, eu preciso aprender a me cuidar. Então, eu vejo alguém envelhecendo, eu penso no meu envelhecimento. Eu vejo alguém sofrendo, eu penso no meu sofrimento. Funciona meio assim. É uma troca que acontece no atendimento médico. No atendimento geriátrico, eu vejo alguém envelhecendo e sofrendo no seu envelhecimento, também eu penso no meu envelhecimento, também estou envelhecendo, né? Então eu vejo um geriatra jovem, eu já fui um geriatra jovem, né? Tem mais chances de fazer esse desenvolvimento de forma boa, uma forma boa. E quanto melhor for, melhor para o teu paciente. Sem assim dúvida. Funciona. Sem dúvida. Né? E pensando, né, nisso que a gente está falando, 2 geriatras, a gente pensou em trazer um pouco algumas conversas, conteúdos que sejam relevantes e sobre envelhecimento. Eu quero saber como que é o Dr. Roberto, como que ele vê o envelhecimento, como que a gente vai promover um envelhecimento saudável para que as pessoas que tenham seus 50, 40 anos não cheguem ao final da vida com muitas doenças e tenham uma vida plena. E eu acho que a gente vai ter conversa pra caramba, acho que muitos episódios. Eu também acho. Assim, você falou, o cara tem 30 problemas. Não tem 1 ou 2. Um vai no médico, toma um remédio e resolve. Não tem 1, nem 2.
E ele não vai propriamente resolver os problemas mais, ele vai contornar, ele vai aprender a conviver com os problemas. E eu tenho que estar muito seguro de que o problema que ele tem, ele trouxe, ele construiu, ele herdou, ele teve sortes e azares, acasos, acidentes, coisas da vida. Então, a partir de hoje, a partir deste momento que ele resolve se cuidar, como é que eu faço para este cara envelhecer bem? É isso. Quer dizer, a partir deste momento, eu tenho, porque Roberto, eu vou viver quantos anos? X, não sei se vou viver, não sei quantos. Mas tem algumas medidas que eu posso tomar para viver bem, seja lá quanto tempo for. Então, por exemplo, se eu faço uma medicina preventiva e daí eu meço minha pressão, e ao medir a minha pressão eu falo, puxa vida, eu sou hipertenso, cara. Eu nem sabia, imagina que absurdo. Ou eu faço meu exame, vejo o meu colesterol, e vejo que está alto, sei lá, e falo, puxa, mas imagina, eu não sabia, eu faço uma medicina preventiva e com umas atitudes muito simples eu consigo melhorar a chance de viver bem até o último dia de vida. Fazer a compressão de morbidade. Compressão, diminuir o tempo de morbidade entre o tempo em que eu estou dependente de alguém e o tempo que eu vou morrer. Se eu conseguir, da data que me é destinada a morrer, se eu conseguir compressão do tempo de morbidade, valeu a pena. Valeu a pena fazer ginástica, valeu a pena me cuidar, viver bem, viver bem, viver bem. E junto com esse viver bem, ter uma boa vida, junto com isso, fazer a prevenção responsável para poder ter menos tempo dependente, menos tempo com uma vida ruim, de má qualidade. Pronto, aí é um bom conceito. Interessante você falar isso, porque hoje eu atendo um paciente que está super bem, tem lá seus 60 anos, e vem numa consulta de rotina e nos exames tem placas de aterosclerose no coração, tem um LDL aumentado, e a ideia é, a partir daqui, não vamos fumar mais, e a partir daqui vamos baixar esse colesterol, para a gente evitar, e a gente vai conseguir evitar, lá para frente tem algum problema. Então é isso, né? A gente tem uma preocupação acima do normal, acima do habitual em relação ao envelhecimento. Pai e filho, 2 geriatras, pensando juntos. E então a ideia de fazer um programa que conversa sobre envelhecimento saudável, envelhecer bem, os riscos, como é que a gente faz, tem alguma pílula mágica que a gente toma, como é que funciona isso de envelhecer bem? Então esse é o nosso tema desse nosso programa, então pode nos seguir que vai ser interessante. Segue a gente, vamos dar dicas valiosas e vamos envelhecer bem, tá? Um abraço.